Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Amado Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão linda e maravilhosa, Pai. Uma manhã, Senhor Deus, toda especial, porque aqui nós celebramos a tua ressurreição. Estamos aqui, Senhor Deus, para declarar que tu estás vivo. Estamos aqui, Senhor Deus, para celebrar o triunfo que tu tiveste sobre a cruz. Obrigado, Senhor, por pagar o preço por nós. Obrigado por nos dar vida juntamente a ti. Obrigado por nessa manhã tu enviar o teu Espírito sobre nós. Eu te peço, Deus, que tu venhas com toda a tua glória, enchendo cada vez mais esse lugar e essas vidas, ministrando o teu amor sobre nós, fazendo com que tudo que atrapalha, todo o nosso pecado, tudo que nos distancia de ti, tudo aquilo que não te agrada, nós possamos, Senhor Deus, ser lançado fora, que possamos, Senhor Deus, entregar a ti, para que tu realmente, Senhor Deus, possa fazer uma transformação completa em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a morrer hoje para ressuscitar contigo. Faz, Senhor Deus, que a tua vontade prevaleça sobre a nossa. Eu oro pela tua igreja, pelo teu povo, e peço, Senhor, que tu faças infinitamente mais. Também oro por mim, porque sei quem sou, falho e pecador, e peço, ajuda-me em minhas fraquezas, para que o teu poder se aperfeiçoe sobre elas. Eu peço, Senhor Deus, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras. Faz, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, com que sejam bem-aventuradas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da tua face. Ó rocha minha e redentor meu. Amém e amém. Amém. Vamos ler novamente o texto de João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 20. Vou ler novamente do 1 ao 18, e diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar a ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste daqui, dize-me onde pusesse, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes:
subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe disseram estas coisas. Esse é o Evangelho do Senhor. Meus irmãos, hoje, nesse domingo de ressurreição, nós lembramos esse grande episódio que acabamos de ler. E esse é todo o significado da nossa fé. A âncora da nossa fé, a âncora do cristianismo consiste nessa verdade. Sabe, tudo que nós celebramos, o motivo que cantamos, o motivo que reunimos, o motivo em que adoramos, o motivo em que vivemos, consiste em saber: Cristo está vivo. Aleluia. Porque, amados, nós não adoramos a um Deus morto. Nós não adoramos a uma ideia. Nós não adoramos a um sonho. Nós não adoramos a isso. Nós adoramos a alguém que é real. Uma pessoa que está viva. Sabe, amados, para muita gente isso é apenas mais uma data. Para muitas pessoas é apenas mais um feriado para viajar. Para nós, não. Para nós é o lugar de estarmos reunidos, celebrando ao Rei dos Reis. Para nós não é apenas mais um domingo, para nós não é apenas mais um tempo, não. Para nós é a vida que se manifestou para cada um. Para nós é essa grande celebração, essa festa. A vida que foi dada gratuitamente. A morte foi derrotada. O pecado foi vencido, o preço foi pago, tetelestai, está consumado. A liberdade foi dada aos homens. Cristo venceu. Como Paulo, ele disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? Meus irmãos, Cristo é esse homem. Jesus é esse Deus, o Filho, que vivo está sentado à destra do Pai, e que por isso eu e você podemos ter esperança. Sabe, e é sobre esperança que talvez nós precisamos meditar cada vez mais. Porque a partir do que aconteceu, a nossa vida foi ressignificado. Nós devemos ter esperança. No mundo de desesperança, de desilusão, no mundo onde para qualquer lugar que olhamos não vemos perspectivas de nada, é preciso olhar para os céus. É preciso olhar para o Filho e lembrar que ele disse: eu estou indo para o Pai, mas voltarei. Essa é a nossa esperança. Jesus, ele pôde nos dar vida nova. Tudo passa agora a ser diferente por causa da ressurreição. Sabe por quê? Porque somente alguém que vive pode reivindicar o poder. E meus irmãos, que episódio extraordinário. Jesus, a morte não conseguiu deter. Ele venceu o império das trevas por amor a mim e a você. E esse deve ser o grande motivo de alegria. Lutero, o grande reformador da igreja, vai dizer: se entendêssemos o que Deus fez em Cristo naquela cruz por nós, morreríamos de alegria. Porque a cruz é o começo da vida em Cristo. Amados, o que São João nos traz é precioso. E é precioso porque esse texto está repleto de significado. E eu posso dizer significado particular para nós.
significado de lições que nós precisamos aprender nas nossas vidas. Lições em que eu e você precisamos tirar para que todos os dias possamos trazer à memória o que nos dá esperança. Amados, olha só. Eu quero que você possa pensar como se eu e você fôssemos essa mulher, Maria Madalena. Maria Madalena foi a primeira em que Jesus se revelou. Foi a primeira pessoa em que Cristo se manifestou, depois de ressurreto. Depois de ressuscitar, Jesus aparece para essa mulher, e isso tem toda uma significância. Mas também a atitude dessa mulher também tem muita significância. A forma como Maria Madalena encara toda a situação também nos ensina muito. E eu quero começar pelas atitudes dessa mulher, para depois falar sobre as atitudes que Jesus trouxe para a nossa vida por meio dessa mulher. Em primeiro lugar, Maria Madalena, essa mulher que Jesus curou ela, expulsando vários demônios. Essa mulher vivia uma vida de possessão, uma vida de aprisionamento. Essa mulher vivia uma vida, presa no império das trevas. E Jesus a liberta. E ela começa a andar com Jesus. Ela começa a seguir Jesus. E quando Jesus morre, Maria Madalena, claro, como todos os outros, entristecida fica. E ela então, depois de guardar o sabá, depois de guardar o sábado, da tradição, logo no início do dia, por volta dessa hora, quando o sol estava se levantando, Maria vai ao sepulcro. E ali ela percebe que a pedra estava rolada, o sepulcro estava vazio. Mas é interessante, amados, o que acontece com essa mulher. Ao perceber esse fato, essa mulher tem uma atitude que muitas vezes eu e você ainda hoje temos. Essa mulher se entristeceu. Olha o que diz o verso 11: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Aquela mulher, ela esqueceu-se das promessas. Aquela mulher tinha esquecido do que Jesus havia anunciado. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Aquela mulher estava buscando um Cristo morto. Aquela mulher foi ao sepulcro para buscar uma pessoa que estava morta. E quantas vezes a nossa vida não é assim? Quantas vezes não temos vivido uma vida de plena esperança? Não temos vivido realmente aquilo que Cristo nos chamou a viver, porque nós temos buscado um Deus morto, um Cristo morto. Não um Cristo real, não um Cristo que vive. Pensamos sempre, os meus problemas não se resolverão. Não, a minha vida está fadada ao fracasso. Por quê? Porque sempre olhamos para um Cristo derrotado. Porque não lembramos das suas promessas. Porque não lembramos do que Ele nos anunciou. Porque nunca trazemos à memória o que nos dá esperança. Amados, como você tem vivido o seu dia a dia? Como você tem vivido essa realidade da fé que você professa? Será que a sua fé é para essa vida? Paulo vai dizer que a fé que é para essa vida, ela é vã. A esperança que é para o agora, ela é vã. A nossa esperança, a nossa fé é para aquilo que virá. Para as promessas que se cumprirá quando Ele voltar para nos buscar.
esperar a vitória nessa vida é apenas se frustrar diariamente. Sabe, aquela mulher não lembrava que Jesus tinha anunciado. E talvez eu e você não lembramos do que Cristo já anunciou a mim e a você. Eu estou indo ao Pai e eu vou preparar moradas, para que assim vocês possam ir ter comigo. Meus irmãos, será que nós temos buscado um Cristo morto? Será que nós estamos sempre a olhar para a nossa vida e sempre pensar, não tem jeito para mim, não tem jeito para a minha vida, não tem jeito para a minha situação? Estamos a chorar e a lamentar, porque por mais que a gente ouça sobre uma vitória em Cristo, mas o mundo ao nosso redor só fala e só vemos fracasso. Não podemos buscar um Cristo morto. Assim como Maria Madalena, naquele momento, estava a procurar. A segunda atitude de Maria Madalena, que se assemelha muito com as nossas vidas em tantos aspectos, é que ela estava numa busca. Ela estava buscou um Cristo morto, porém, mesmo em meio à sua busca, quando esse Cristo se revelou, ela não reconheceu. Olha, amados, quantas vezes Jesus tem se revelado a nós e não temos percebido os seus sinais. Maria Madalena estava ali e pela tristeza, pela angústia, pelo desespero que ela estava, ela não percebeu. Quando Jesus falou com ela, mulher, por que choras? A quem procura, mulher? Diz o texto que ela supondo ser o jardineiro. Jesus a falava pessoalmente, era a voz audível de Jesus, era a voz que ela ouviu por tantas vezes, falando, ensinando, pregando, curando. Mas aquela voz não foi reconhecida. Quantas vezes não temos reconhecido a voz do nosso Senhor? Quantas vezes você, no corre-corre do dia, com os seus problemas, com as suas angústias, você não tem ouvido Deus dizendo, filho, filha, eu estou aqui. Cristo se revelando a você e dizendo, vem, filho. O que é que você está assim angustiado? Por que você está tão aflito? Sabe, é preciso ouvir, é preciso reconhecer, é preciso entender quando Cristo fala. Quantos de nós estamos atentos a essa voz? Quantos de nós estão atentos a esse Cristo que se revela todos os dias? Sabe, tem tantas pessoas que dizem assim, olha, mas pastor, Deus não fala não, eu não ouço a voz de Cristo. Parece que Ele não está falando comigo, será? A voz de Cristo ecoa de eternidade a eternidade. Mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos parar. E fazer como a própria palavra nos diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Reconhecer. Não adianta apenas buscar, mas não parar para reconhecer. Aquela mulher buscou, mas ela não reconheceu quando Cristo se revelou. Quando Ele se mostrou. Meus irmãos, quantos de nós não estamos assim como essa mulher? Quantos de nós não temos buscado um Cristo morto? Ou até mesmo temos buscado, mas não temos reconhecido os sinais. Não temos ouvido a sua voz. É preciso tomar atitudes diferentes. Porque Ele se revela, porque Ele vem a mim e a você para demonstrar uma nova vida.
E hoje, esse domingo, é esse dia em que nós lembramos disso e que não podemos deixar essa data passar na memória e ser uma data esquecida de comemorarmos apenas uma vez. É de lembrar que Ele está vivo. Meus irmãos, olha as atitudes que Jesus tem para com essa mulher e para conosco, porque a revelação que Ele traz aqui é também uma revelação universal. Em primeiro lugar, Jesus, Ele não olha a condição daquela mulher. Como eu disse, aquela mulher não tinha credenciais. Aquela mulher não era alguém que tinha prestígio. Por sinal, mulheres naquela época não tinham prestígio nenhum. Sabe, Jesus se revela e manda ela anunciar todas as coisas. A pior ideia que Jesus podia ter. Porque uma mulher não tinha valor para depor em tribunais. Veja que coisa. Porque talvez até hoje Jesus ele não é tão reconhecido porque quem começou a testemunhar foi uma mulher. Porque naquela época sim, se tinha muito preconceito. Mas Jesus ele vem para quebrar esses paradigmas e mostrar que a sua graça é universal. Ela é para mim, ela é para você, independente de quem você é. Independente do seu pecado, independente de quem você era. Ela é para mim, ela é para você. Por quê? Porque Cristo ele quer mudar a minha e a sua vida, a minha e a sua história. Ele quer fazer algo novo a começar a rodar. Mesmo ela não tendo credenciais, mesmo ela sendo alguém que viveu uma vida de possessão, alguém que era escanteada, rejeitada, mesmo sendo alguém sem valor para a sociedade, para a cultura, Jesus escolheu. Isso é graça. Favor imerecido. Dom gratuito de Deus. Jesus, Ele me escolheu e Ele te escolheu. Para demonstrar o seu amor. Amados, eu e você, nós precisamos recorrer a essa graça. Precisamos correr e percebermos essa graça manifesta em nós e por nós. Quantos de nós temos percebido isso? Perceber a graça é simples. É você olhar para a sua vida e dizer assim: por que eu, Senhor? É olhar para a sua vida e dizer assim: logo eu. É olhar para a sua vida e dizer assim: eu sou pecador, mas por que tu me amas tanto assim? Talvez, de forma bem direta, é você olhar para a sua vida hoje, agora, e dizer assim: eu não mereço isso. E de fato você não merece. Mas é graça. É a graça do Senhor. Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você, para que eu e você não estivéssemos mais distante do Pai, mas reconciliados com Deus. É graça. Mas Jesus, Ele apenas não olha para a condição, para a nossa condição. Ele vai muito mais além. Além de Jesus não olhar para a condição daquela mulher, além de Jesus não escolher alguém que tivesse prestígio, Jesus vai além. Jesus chama Maria pelo seu nome. E é assim que Ele faz comigo e com você. Naquele momento em que Jesus aparece, Jesus ele diz: Maria. E é nesse momento que os olhos se abrem. É nesse momento que Maria reconhece. Talvez porque as ovelhas reconhecem bem a voz do seu pastor. Cristo Jesus, Ele tem te chamado pelo seu nome. Sabe, naquela cruz, Jesus ele estava ali
lembrando de mim, de você. Ele estava carregando o peso do meu e do seu pecado. Ele estava pagando o preço. E ele estava dizendo: Pai, não acredita, Pai, os pecados de Túlio. Perdoa ele. Ele não sabe o que ele está fazendo. Pai, tetelestai, está pago, está consumado. Não há dívida mais para os pecados de Túlio. Pai, aceita ele. Recebe-o ainda hoje no paraíso. Sabe, eu e você, nós precisamos reconhecer isso. Jesus, ele está chamando você pelo nome. Jesus, ele diz: venham a mim. Venham a mim. Quando Jesus chama Maria, Jesus estava dizendo: vem, Maria, olha para mim, mantenha os teus olhos em mim. Porque é somente nessa hora que, quando ela ouve, ela se volta para ele olhando e o vê e o reconhece. É preciso reconhecer a voz daquele que te chama pelo nome. Será que nós temos vivido isso? Sabe, essa manhã deve ser essa manhã gloriosa, de lembrarmos que Ele não olhou para a nossa condição, mas morreu, subiu na cruz, por mim e por você, e ressuscitou para dizer a mim e a você: meu filho, agora você pode. Túlio, agora vem aqui comigo, vamos caminhar. Já não há mais condenação, há uma vida nova para você. Sabe, Cristo é a chave para todos os nossos problemas, para as nossas dúvidas, para os nossos medos, para as nossas desilusões. Ele é o que o mundo precisa, porque somente Ele pode dar esperança. A pergunta que eu comecei, as afirmações desse início de sermão, eu volto agora. Onde nós temos colocado a nossa esperança? Qual tem sido a nossa esperança? Será que de fato nós temos Cristo como a nossa esperança? A esperança nasce no coração daqueles que crê e aceita esse Senhor, que olha para Ele, que olha para a ressurreição, não apenas como um milagre extraordinário de Cristo em sua vida, mas para aqueles que olham para a ressurreição como um milagre na sua vida. Romanos, Paulo vai dizer: fomos sepultados com Cristo em sua morte e ressurgimos com Ele na sua ressurreição. Aleluia! Você hoje vive porque Cristo vive. Você hoje pode estar aqui celebrando a vida, porque Ele, que é o dono da vida, pôde te entregar. Porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqueles que vierem a mim, eu não lançarei fora, e eu darei vida e vida em abundância. Muitos de nós, e eu quero concluir dizendo isso, muitos de nós estamos vivendo as nossas vidas presas à sexta-feira. A angústia da cruz. Vivemos a nossa vida apenas ali na paixão. Olhamos para o Cristo crucificado. Olhamos para o sofrimento dele
E olha, claro, devemos olhar, devemos meditar, mas não devemos nos apegar à sexta-feira. Como os discípulos ficaram presos à sexta-feira. Maria Madalena ficou presa à sexta-feira, por isso ela buscou um Cristo morto. Por isso ela não reconheceu quando ele falou, quando ele se manifestou, se revelou a ela. Muitos de nós estamos presos à sexta-feira e esquecemos de compreender que o domingo já chegou. Ele ressuscitou. Ele vivo está. Você crê? Misericórdia, está todo mundo dormindo. Você crê, meu irmão, que Ele está vivo? Então não viva mais uma vida por um Cristo morto. Viva a sua vida por um Cristo vivo. Porque Ele está contigo. Porque Ele está aqui. Porque vivo está. E em breve, muito em breve, Ele voltará. Que você possa viver a esperança da ressurreição de Cristo Jesus. Que você possa compreender esse maravilhoso evento, não apenas de Cristo que vive, mas de eu e você que vivemos junto com Ele. Aleluia! Cristo ressuscitou verdadeiramente. Ele ressuscitou e nos deu vida juntamente com Ele. Que Deus te abençoe, que nós possamos celebrar esse domingo de ressurreição, porque Ele está aqui conosco. Deus te abençoe. Louvemos ao nosso Deus.